boa tarde a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. O nosso programa Vocação Start, nessa tarde, está muito especial porque nós vamos invadir o estúdio da Rádio Canção Nova FM para conversar com a nossa entrevistada. O nosso tema de hoje é vocação e vida profissional. Vamos falar do trabalho santificado. Então venha comigo! E já estamos aqui no estúdio da Rádio Canção Nova, a nossa entrevistada está bem ali, mas antes vamos ver o que significa o trabalho santificado no Carisma Canção Nova. Padre Jonas, quando ele foi fazendo a leitura do Carisma Canção Nova, ele entendeu que a nossa forma de nos relacionar com Deus está muito ligada ao que ele chamou de trabalho santificado. O que é o trabalho santificado, velhinho? O trabalho santificado é a experiência e a consciência de saber que eu não trabalho numa empresa qualquer. Eu trabalho numa empresa de Deus, que o nosso patrão é o Senhor. E a gente trabalha para que o nome de Deus seja glorificado. Tudo que nós fazemos, se a gente atende um telefone, se a gente mexe no computador, se a gente prega encontros, se a gente faz rádio, se a gente faz televisão, tudo é para que o nome de Jesus seja glorificado. Padre Jonas, ele disse que nós que somos chamados ao Carisma Canção Nova, nós temos um agir especial. Que agir é esse? A nossa atitude de adoração a Deus, ela é algo muito concreto. Padre Jonas define adorar a Deus é reconhecer os direitos soberanos que Ele tem sobre nós. Ele é o Senhor. Adorar a Deus é amar a Deus. Então Ele nos convida a viver no trabalho, a santificar o nosso trabalho, que deve ser feito por amor a Deus, que deve ser feito para que o nome de Jesus seja conhecido e amado. Porque a Canção Nova é uma companhia de pesca. Então, independente se eu estou na frente, se eu estou por detrás, né? A gente sabe que fazendo por amor a Deus, Deus se serve desta oferta, desta entrega, desse ato de amor, para abençoar aqueles que vão na frente. O importante é que nós somos um corpo, uma companhia de pesca. E a espiritualidade do trabalho santificado é esse relacionamento íntimo, que a gente vai fazendo todas as coisas nessa certeza. Ele está conosco e Ele deve ser amado e Ele deve ser glorificado por meio de uma ação que é bem feita. E como havíamos combinado, estamos aqui no estúdio da Rádio Canção Nova, no programa Conexão Canção Nova, com a minha irmã de comunidade, Patrícia Cabral, e nós vamos conversar um pouco sobre trabalho santificado. O tema é vida profissional e missão. Então nós queremos saber aqui da Patrícia quanto tempo ela tem de comunidade Canção Nova, mas eu gostaria de saber também em quais missões você viveu, você morou, e como é para você, né, exercer sua missão assim na rádio, algo tão técnico, né? Como que é isso, Patrícia? Padre, oi gente, é uma alegria estar com vocês aqui. Na realidade eu estou emprestada aqui no Conexão Canção Nova, porque eu faço mesmo o programa Papo Descolado e a Top 10 são as músicas mais tocadas. E quais os horários desses programas? Eu faço programas? o Papo Descolado no domingo à tarde, ali por volta das 2 horas da tarde. Então, ó, você assiste o Start, você assiste o Papo Descolado, ouve o Papo Descolado e depois assiste o Start. Vocação Start, Mas eu faço o Papo Descolado e faço Top 10, que é da outra emissora, que a gente tem 2 emissoras aqui em Cachoeira Paulista. Sim. São 2 FMs que nós temos e eu faço o Top 10 da outra emissora. Então Certo. aqui na cabeça de rede, que é 89.1, eu faço o Papo Descolado. Como o irmão está viajando, eu estou emprestada aqui no programa dele. Normal. Mas respondendo às suas perguntas, quanto tempo eu tenho de Canção Nova? Eu tenho 24 anos de Canção Nova, ano que vem vai ser meu jubileu de prata.
Quase dentro do jubileu, né, da igreja. Pois é. 24 anos de Canção Nova, graças a Deus. Sou muito feliz, muito realizada na minha vocação. Eu sempre falo que se eu tivesse que escolher e voltar a escolher, eu não tenho dúvida de que eu escolheria novamente a Canção Nova, porque é o meu lugar, é o lugar que Deus escolheu para que eu vivesse e vivesse a santidade. Então, por onde eu já passei dentro da Canção Nova? Já morei aqui, foi um tempo bem curtinho, depois eu fui para Campinas, fiquei em Paulínia, ali Campinas, 5 anos. De lá eu fui para Campos dos Goytacazes. Só uma dúvida, mas aí ali em Paulínia, Campinas, você trabalhou com rádio também ou outra rádio. função? Eu fui para lá Então para trabalhar na rádio. Tá no sangue. Tá. Né? Desde sempre, padre. Eu entrei na Canção Nova, eu fiquei aqui em Cachoeira, no clube, o primeiro lugar que eu trabalhei, depois já fui para a rádio. Dali eu não saí nunca mais da rádio. Né? Então eu tô na rádio nesse tempo todo aí, graças a Deus. Mas eu morei em Paulínia, Campinas, trabalhei na rádio. Fui para Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, fiquei lá 8 anos. Também trabalhei na rádio Canção Nova. Depois eu fui para Brasília, fiquei 5 anos em Brasília, também trabalhei na Rádio Canção Nova em Brasília. O único lugar que eu não trabalhei na rádio foi em Fortaleza, passei 1 aninho em Fortaleza, fui lá bem rapidinho em Fortaleza. Por isso que ficou pouco então, né? Estava na rádio. Fui lá bem rapidinho, fiquei 1 aninho lá, não trabalhei com rádio, lá eu fui para formação da missão, mas foi uma experiência diferente, foi uma experiência que eu gostei. E você tem, assim, além da vocação Canção Nova, tem uma vocação dentro da vocação, não é isso? Também Sim, você... sou celibatária, graças a Deus. Há quanto tempo já? Sou celibatária definitiva há 2 anos. Há 2 anos. Porque Isso. nós explicamos isso quando tivemos o programa aqui sobre o celibato, né? Aqueles que entram para a comunidade já têm um compromisso de vida de castidade. Então, de certo modo, já vivem um tipo, né, de celibato também. Sim. Só que esse é um compromisso público, né? Que faz diante da igreja, diante da comunidade e assume para sempre, né? Porque aqueles que não assumiram ainda vivem a castidade também, mas pode aparecer alguém, né? Pode casar e tal. Agora não. Agora você casou com o nosso Senhor. Graças a Deus, casei com o nosso Senhor, sou livre para a missão, vivo para a missão mesmo, né? Para esse processo mesmo de viver a vocação tanto para Deus quanto para os irmãos. Sim. Então, para mim é uma alegria. E o Senhor falou assim, o trabalho da rádio é um trabalho técnico. Eu diria que o trabalho da rádio não é só um trabalho técnico, ele é um trabalho mais do que técnico, porque assim, o rádio ele é muito vivo. Então, quando a gente faz um programa de rádio, é como se a gente estivesse dentro da casa da pessoa. Então, isso traz naturalidade. Quem escuta ali, parece que quando é rádio, quando é só o ouvido ali, a gente trabalha muito a imaginação. Então, parece que, não sei se você pode confirmar isso, mas parece que tem mais sentimento, né, ao escutar a rádio. Eu lembro assim, quando a pessoa escuta futebol, né? Você escuta pela rádio, toda hora parece que vai ser gol. E você olha pela TV, o cara tá lá no meio de campo. Acho que acontece assim também quando nós escutamos a voz ali do locutor que ainda não conhecemos, imaginamos a pessoa como é. Você já viveu algo assim? Já vivi. Da pessoa... O que você viveu? Eu vivi uma situação muito engraçada. Uma pessoa chegou na rádio para me conhecer, né? Nossa, eu te ouço todos os dias. Não, eu vim conhecer a Patrícia, eu que recebi Você a pessoa. recebeu, a Patrícia recebeu. Aí eu falei assim, pois não, sou eu. Aí a pessoa, não é você não. Eu falei, sou eu sim. Não, eu te imagino loira e alta. Aí tem que ser do jeito que ele imaginou, né? Então isso é uma riqueza ali da rádio, eu acho isso muito interessante. Aí eu falei, não, mas eu sou baixinha e morena, não sou alta. Mas existe isso mesmo, essa beleza do imaginário, né? A rádio trabalha com isso, com essa imaginação, ela leva as pessoas a imaginar, né? A perceber, a ir além. Então, realmente traz mais sentimentos. Uma coisa, padre, que eu ouvi uma vez e que eu guardei. A televisão, muitas vezes, ela faz fãs. Certo. A rádio, ela faz amigos. Amigos, coisa bonita. Eu achei isso tão bonito quando eu ouvi, e isso é real, porque eu me lembro de uma missão que eu morei, que a pessoa passou por mim, eu nunca tinha visto na vida, ela virou e falou assim, oi, Pati! Aí eu olhei assim, que eu não sabia quem era, ela, eu te chamo de Pati porque eu tenho uma filha que é Pati, você entra todo dia na minha casa, então pra mim você já é de casa. Você é minha amiga, né? Ô, Pati, Pati, eu já falei Pati também, né? Mas esse seu trabalho é muito bonito e eu recordei de uma frase do Papa João Paulo II, São João Paulo II, quando ele fala que o trabalho, ele dignifica o homem,
não é isso? Sim. E como nós estamos falando disso do trabalho, vida profissional, missão e também do trabalho santificado, então a pergunta que nós temos aqui para você é como você entende, né, a sua missão enquanto profissional de Deus neste ambiente, em tanto tempo, assim, como você entende? Padre, para mim é o meu apostolado, Sim. né? É o lugar que Deus colocou para que eu exercesse a minha missão, o meu trabalho como missionária, né? O Padre Jonas diz que o trabalho santificado é aquele que acontece quando a pessoa ela tem um relacionamento com Deus e para Deus, né? Então, eu faço algo com Deus e também para Deus. Então, eu entendi que aquilo que eu faço na rádio hoje não é para mim, né? É para Deus, é para evangelização, é para chegar mesmo na casa daquela pessoa, é para que aquela pessoa ela seja alcançada. E isso para mim é muito importante. Então, não é algo que eu faço por mim mesma, né? Hoje eu sou diretora artística da rádio, também sou gerente de rede, né? Então, nós temos não além... é somente a rádio aqui em Cachoeira Paulista? Então, nós você temos... é responsável por rádios onde também? Nós temos 12 rádios espalhadas pelo Brasil. Então, assim, eu sou a gerente, né? Porque como aqui é uma cabeça de rede, então lá em cada rádio tem o seu diretor, mas aqui tem a gerência de rede. Então, como gerente de rede, tem rádio em São Paulo, tem rádio em Curitiba, tem rádio em Vitória da Conquista, tem rádio em Gravatá, tem rádio em São José do Rio Preto, em Paulínia, né? Tem rádio em Cambuquira, Minas Gerais, Nova Esperança, né? Pode ser que eu esqueça de alguma, mas nós temos aí 12 rádios. Além disso, tem outras rádios que nos retransmitem, né? A Rádio Cuiabá nos retransmite, a Diocese de Cuiabá nos retransmite, tem rádio na Bahia que nos retransmite, tem rádio no Rio Grande do Norte que nos retransmite. Então tem outras rádios que também retransmitem a Rádio Canção Nova. Então, assim, é uma responsabilidade, né? Mas ao mesmo tempo é uma alegria, porque é a minha evangelização, é onde Deus escolheu para que eu pudesse ser essa comunicadora do Evangelho. Nossa, que bênção. Olha, então, você santifica o trabalho e Deus te santifica enquanto você realiza aquele trabalho. Isso é muito bom falar sobre trabalho santificado, porque nós temos a tendência de falar do trabalho sempre como algo penoso, né? Ganhará o pão com o suor do seu rosto, né? Estava lá no Gênesis e ficou, né? Às vezes até na linguagem popular tem esse quê, né, um pouco pejorativo quando se fala do trabalho como algo ruim. Mas nós, quando falamos de trabalho santificado, nós estamos dizendo de algo que nos faz participantes da vida divina também. Então nós somos santificados e redimidos por aquilo que fazemos. Então nosso agradecimento à Patrícia que participou conosco, que partilhou. Então deixa suas palavras de motivação para aqueles que nos acompanham nesta tarde de sábado. Padre, eu deixo aqui, para quem está aí nos assistindo nessa hora, tem gente que pensa assim, né? Trabalho santificado, para vocês que trabalham na Canção Nova, é fácil. Sim. Não é fácil. Nós temos desafio como você também tem, né? Porque nós trabalhamos com gente. Por exemplo, eu gerencio hoje 26 pessoas, diretamente. Então, assim, não é fácil, existem ali seus limites, existem suas dificuldades, as pessoas são diferentes, pensam diferente, gostam de coisas diferentes, então não é fácil, né? E quando se diz de meio de comunicação, tem a questão do ego, então a gente precisa trabalhar com tudo isso. E não é fácil, mas é necessário santificar o nosso trabalho. Então, como que a gente santifica o nosso trabalho? É pedindo perdão, porque a gente não acerta sempre, né? Muitas vezes é reconhecendo, voltando, dando um passo atrás, né? Às vezes eu quero algo, mas o outro quer algo, e aí eu preciso dar um passo atrás para que o outro ceder para o outro. Então, essas pequenas coisas, né? Abrindo mão de algumas coisas para que o todo seja valorizado, isso a gente vai santificando o nosso trabalho. Então você também pode fazer isso aí na sua casa, no seu trabalho. Então santificar o nosso trabalho é viver ele como Deus quer. E é isso que eu busco fazer. Buscar viver o meu trabalho como Deus quer. Só para encerrar, Padre, eu achei interessante, né, que quando me falaram do programa, eu falei assim, hoje eu tenho quase 23 anos de rádio, 20 e poucos anos de rádio, e eu tive que voltar a estudar, né? Hoje eu faço a faculdade Canção Nova aqui de rádio e TV, porque o Padre Jonas fala que nós precisamos nos aperfeiçoar, nós precisamos ser profissionais da comunicação, profissionais do Evangelho, profissionais de Deus. Então, mesmo trabalhando com rádio há 20 e poucos anos, hoje eu estudo, né? Faço
comunicação social de rádio e TV para me profissionalizar. Então não é tarde, nunca é tarde, né? Você precisa crescer naquilo que você faz, então não tenha medo de viver o seu trabalho e de santificá-lo. Muito obrigado, Patrícia. Então, permaneça conosco e voltamos já já. Estamos de volta, vocês viram no primeiro bloco que conversamos com a Patrícia Cabral, lá na Rádio Canção Nova, na FM, e agora nós estamos em um ambiente diferente para falarmos de vida profissional e missão, sempre no contexto do trabalho santificado. Então nós estamos neste espaço aqui tão especial com a minha irmã de comunidade, a Clarissa. Deus abençoe, boa tarde. Então, se apresente aqui para aqueles que estão nos acompanhando. Então, quanto tempo você tem de comunidade Canção Nova? Primeira pergunta. E quanto tempo também você vive essa missão no judô, né? Para além da comunidade Canção Nova, antes também. Boa tarde, padre. Boa tarde a todos. Eu me chamo Clarissa Monteiro. Estou há 6 anos dentro da comunidade Canção Nova. Há 4 anos eu atuo nessa linda e maravilhosa missão que tanto amo. Antes de vir para a comunidade, eu sou formada em Educação Física e na minha cidade, Bom Conselho, Pernambuco, eu atuava como professora de Educação Física e também dava aula em um dojo, né? A gente chama dojo, uma academia de judô lá na minha própria cidade. Muito bom, então um abraço para todos aqueles que nos acompanham, Pernambuco também, Deus abençoe muito vocês. Mas olha, quando falamos de um esporte assim como o judô, nós lembramos de disciplina, não é isso? Sim. Disciplina. Então como que nesse ambiente aqui, né, do esforço físico também, como você percebe o espaço para a missão e a evangelização? Tem algumas crianças aqui conosco, né, e aqui perto, então como que você percebe isso? Padre, eu sempre falo que eles são a minha missão e a família deles também é minha missão. Porque não tem como eu estar dentro desse ambiente, não ter a família também por perto. Porque eu pego no pé, eu reclamo, eu falo, os pais pedem ajuda diante do comportamento, na escola, dentro de casa, em organização, em disciplina, notas escolares. Então, a disciplina neste ambiente, você assim entende que contribui para a disciplina deles em casa também? Com questão de hierarquia, de obediência. Com certeza. A questão do respeito ao próximo no ambiente escolar, o respeito aos mais velhos, aos pais, aos avós, né? Aqueles que cuidam deles. Então, eu friso muito essa parte da disciplina, do respeito, de respeitar o próximo, né? Os amigos, principalmente a ajudar. Sempre falo, se um amigo tem dificuldade na escola, ajuda ele. Se tem dificuldade lá na disciplina, na matéria, ajuda. Mas chama para perto, né? Porque hoje a gente vive essa coisa do bullying, não sei o quê. Não, mas o judoca, ele tem por obrigação ajudar o próximo, estar perto, ajudar o amigo. E em casa a mesma coisa. Ajudar os pais nos afazeres de casa. Se bagunça, se brinca, arruma seu brinquedo. Aqui a gente fala, arruma seu chinelo ao entrar no dojo. Então, muitos pais já me relataram, nossa, sensei, depois que ele entrou, até o guarda-roupa está mais arrumado. E isso, sim, é gratificante. Certo. E é um esporte de ataque ou de defesa? E o que tem de significativo na sua resposta em relação a isso? Então, é um esporte de ataque e defesa, onde eu preciso atacar e eu preciso me defender também. Mas, acima de tudo, o que eu falo, a primeira coisa que a gente aprende quando entra no tatame é a cair, mas aprender a levantar. Quando eu caio, eu aprendo a levantar mais forte. E eu digo sempre a eles, isso é lá fora do dojo, lá fora do tatame. Ensina para a vida, não somente aqui. Quando eu caio lá na minha vida, eu vou aprender a cair, a levantar, mas eu levanto mais forte ainda. Isso é um dos principais e primeiros ensinamentos que a gente ensina aqui, né? É para a vida, não fica somente aqui na minha salinha, não. Certo. Clarice, eu estava pensando aqui assim, sempre que falamos dessas artes, desses esportes que envolvem disciplina e tal, nós pensamos na vida, né, do jovem ou da criança, claro, fora desse ambiente também. Assim. Como que você lida, assim, não sei se isso acontece, né? Se um jovem se envolveu em alguma briga fora daqui, Acontece, às vezes a culpa vem pro esporte, tem algum caso assim? Muito pelo contrário. Quando a criança vem, o pai já relata. Briga muito na escola, por favor, me ajuda nisso.
com certeza. Aí eu falo, tá brigando na escola? Aprende a controlar suas emoções. Aprende a equilibrar o que é o certo e o que é errado dentro de você. Teve engraçado um relato de uma aluna, falou assim, Sensei, eu estava muito brava que o menino queria me bater, estava falando que mulher era isso, que era aquilo, e que não sabia bater nele. Eu peguei ele, puxei ele, na hora que eu ia bater, eu lembrei da voz da senhora falando, não é para fazer isso, se acalma, equilibra. Então, existe um equilíbrio emocional, porque não só é a parte física, mas sim espiritual e mental também. Todo trabalho de judô é o ser por inteiro. Tá certo, Clarissa. E como que o trabalho santifica o seu dia ou como que você se santifica nesta forma de trabalho aqui com as crianças? Padre, eu falo sempre que o meu trabalho é o trabalho de Dom Bosco, no pátio, sabe? Eu faço a oração antes de iniciar a aula, a gente tá aqui lidando com as crianças, a gente dá a parte espiritual, sim, mas a gente envolve o esporte como uma via, como pescar aquela criança para o bem mesmo. Então eu falo sempre que é um trabalho de Dom Bosco. Eu estou aqui no pátio, evangelizando no tatame. O tatame é meu campo de evangelização. E aqui a gente evangeliza, a gente se santifica. Eu falo isso, que eu me santifico bastante aqui, porque são muitas histórias, são muitas crianças, são muitas famílias que eu consigo tocar na história, que eu consigo tocar na mudança, principalmente de conduta, de vida, que a gente ensina muito além de uma luta. Sim, muito bom. Então são muitas histórias. Eu acho que você mencionar, né, a história pessoal de cada um, assim como a sua história também. Então a próxima pergunta passa por aí também. Então teve alguma experiência em que você percebeu assim, olha, nossa, vale a pena de fato estar nesse ambiente, vale a pena viver esse trabalho porque Deus está aqui. Eu consigo tocar na essência de histórias de famílias que estão desestruturadas, caso de pais que estão em estado assim difícil, né? E que a gente consegue de uma forma ou outra estar no meio deles para poder levar a Deus. Você entra ali no sofrimento da família, exatamente, que é o sofrimento da criança também. Sim, é geral, né? E daí eu consigo me humanizar, sabe? Eu consigo dizer assim, nossa, a minha vida, louvado seja Deus, é muito boa, em comparado a essas crianças que já sofrem tanto, trazem tantas marcas e tantas histórias, que eu falo assim, louvado seja Deus, eu saio todos os dias aqui louvando a Deus pela minha vida e pela minha história, porque Deus me encontrou, né? E daí eu vejo que eles tão pequenininhos, já são tão guerreiros, são guerreiros. Então eu acho que poderíamos, Clarice, dizer que este espaço, quando a criança que chega, ela vive uma pausa, mas é uma pausa restauradora, uma pausa do dia a dia, né? Uma pausa lá dos conflitos, talvez, dos sofrimentos, ou até às vezes uma pausa necessária para que ela seja reconstruída, né? Que ela seja reconstruída nessa caminhada rumo a Deus, para o céu, que é uma peregrinação, né? Tão agitados que eles colocam tudo que tem aqui, que às vezes eu que saio acabada, né? Que eles sugam toda a minha energia. Mas eles têm muita energia, então muitos chegam aqui ou revoltados, ou estressados, ou com raiva da mãe ou do pai. Eu falo, vai, descarrega aqui no tatame, descarrega tudo aqui, mas não vai para casa assim não. Então descarrega aqui a raiva, o choro. Já chorei junto também, já abracei, já chorei junto, já sofri junto. Mas, então, não tem como eu sair daqui a mesma pessoa que eu entrei todos os dias. Então tá bom, que legal, muito obrigado por sua participação. Será que tem alguma criança estressada, agitada aqui atrás da gente, já talvez quase tremendo porque não está podendo falar, né? Só prestar muita atenção. Então muito obrigado a você que participou conosco neste sábado deste programa em que falamos da vida profissional e missão no contexto do trabalho santificado. Então, no seu trabalho também observe-se, veja aquilo que você vive ali que vai te fazer crescer, que vai te edificar, que vai te colocar em Deus. Lembra, o trabalho dignifica o homem. Então não olhe para o seu trabalho, para a sua função apenas como algo penoso, como algo triste, mas como um dom. Olhe com gratidão.
sobre você, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Eu faço judô aqui na Companhia de Artes e o que eu mais gosto aqui é de uma professora tão boa e de amigos. Eu aprendo muitas coisas, como ter responsabilidade em casa, respeitar os mais velhos. E faço judô porque eu amo, é um esporte muito bom. Eu faço judô porque eu gosto, é um esporte legal, você pode praticar, não machuca, não é perigoso. E eu faço judô porque eu amo judô, eu agradeço a ter essa CC maravilhosa, agradeço a ter esses amigos aqui e esse lugar aqui que disponibilizaram para nós fazer judô.